E aí, pessoal do terceiro ano E, eu estou colocando aqui as respostas das questões 1, 2 e 3 da lista 3 de Geometria Analítica com as circunferências. Então, na primeira questão está falando que tem uma reta de equação x igual a 3, ela é tangente a essa circunferência. O que acontece? Se essa reta encosta nessa circunferência, tem um ponto em comum, para fazer essa intersecção das duas, eu substituí x valendo por 3 nessa equação, troquei x por 3, resolvendo ela, dá 9, dá 12, 9 mais 12 deu 21, eu cheguei numa equação, só tem y. E agora é o seguinte, como eu sei que ela é tangente, eu tenho uma equação de segundo grau. Se essa equação de segundo grau, se o delta dela for um número positivo, a gente sabe que ela tem duas raízes, seria uma secante. Se o delta for zero, quer dizer que ela tem uma raiz só, quer dizer que ela é tangente, ela encosta no ponto. Esse é o caso. Como é tangente, eu sei que meu delta é zero. Então eu vou calcular o delta dessa equação aqui, b2 menos 4ac, o b é menos 2 ao quadrado, vai ficar menos 4 vezes o a, que é 1, e o c é 21 mais k. Todo mundo que está multiplicando y ao quadrado, 1 seria o a. Quem está multiplicando y? Menos 2 seria o b. E tudo isso que não multiplica y, esse aqui seria o c. Então eu montaria uma equação b2 menos 4 vezes a vezes c. O b ao quadrado daria 4 menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 21, 84. Menos 4 vezes k, menos 4k. Eu cheguei numa equação, vou resolver a equação. 4 menos 84 menos 80, menos 4k, eu somei por 4k do outro lado, dividi por 4, o k é menos 20, resposta da primeira, como todo mundo já sabia, todo mundo gabaritou essa, com certeza. Segunda equação, ele está falando de uma reta, que é paralela a essa, mas passa no centro dessa circunferência. Então, ele está pedindo qual é a equação da reta. Se tu tem dois pontos, tu encontra a equação de uma reta. Se tu tem um ponto e tu sabe a inclinação, tu também consegue descobrir a equação da reta. Vamos pegar a equação da circunferência e vamos tentar descobrir qual é que é o centro da circunferência. Foi dada essa equação, eu vou juntar os termos que tem x aqui no cantinho, deixei no espaço. Juntei os termos que tem y aqui e o número que tinha eu removi, deixei no outro membro menos 4. Eu vou tentar fazer por produtos notáveis, procurar ver um trinômio quadrado perfeito aqui para fazer o produto notável. Eu vou ver o seguinte, aqui eu tenho x ao quadrado menos 4x, o que eu preciso completar aqui para que seja um produto notável? Tu tem aqui o quadrado do primeiro, então o primeiro é x. Depois isso aqui, a sua subtração deve ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se o primeiro eu já sei que é x, tem 2 vezes x vezes quanto para dar 4x? Esse aqui teria que ser 2. Tem o quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo daria 4x. Falta colocar aqui o quadrado do segundo. Se o segundo vai ser 2, o quadrado de 2 é 4. Então, eu tive que arrumar isso para se tornar um quadrado perfeito. Mas se nesse lado da igualdade eu adicionei 4, no outro lado eu vou adicionar 4 também. Nessa outra parte com y, eu quero que isso seja um trinômio quadrado perfeito. Então, que produto notável vai ser esse? Eu tenho o quadrado do primeiro, então o primeiro é y. Eu tenho aqui 2 vezes primeiro vezes segundo. Se o primeiro é y, é 2 vezes y vezes 2 para fechar 4. Então esse aqui também está faltando o quadrado do segundo, que é 4. Se eu estou adicionando 4 desse lado, eu vou somar 4 aqui. Ninguém notou? Ok. Beleza. E aqui, então, desse lado ficaria menos 4 mais 4, 0, daria 4. Se até quisesse colocar que é 2 ao quadrado para descobrir o raio. Mas o que eu queria fazer? Eu queria descobrir qual é que é o centro. Nem me interessa o raio nesse caso. Se o centro dessa equação, a equação é x menos a, coordenada do centro. Isso aqui apareceu o x menos 2. As coordenadas do centro aqui são 2 e 2. Tá? Então eu sei que essa reta que eu estou procurando passa nesse ponto. Eu sei que ela é paralela a essa reta. Só um pouquinho, vamos pegar essa equação da reta, vamos deixar ela reduzida, isola o y. O 2x eu vou tirar, ficar menos 2x. O 3 está multiplicando, a operação inversa eu vou dividir por 3. Eu descobri que essa reta R
ela tem um coeficiente angular de menos 2/3. Se duas retas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então a reta que eu estou procurando, o coeficiente dela é menos 2/3. Então, tenho que descobrir a equação da reta. Eu já sei que o coeficiente dela é menos 2/3. O que falta descobrir? Coeficiente angular já sei. Coeficiente linear. Como é que tu vai descobrir? Pega aquele ponto que tu conhece, que é o ponto 2, 2. Substitui aqui o x por 2, o y por 2. Tu vai resolver, tu vai desenvolver. Eu desenvolvi e descobri que o n vale 10/3. Tá, então a minha equação y é igual ao coeficiente angular que eu já sabia, vezes x, mais o coeficiente linear que eu acabei de descobrir. Tadã, tá pronta a equação. E agora vem, essa aqui é mais complicada, quem sabe? Existe um quadrilátero formado pela intersecção desta circunferência com os eixos. Então eu tenho uma circunferência aqui. Eu poderia até tentar descobrir qual é que é o centro dessa circunferência, eu poderia tentar descobrir qual é que é o raio dela, poderia fazer alguma coisa assim. O que eu pensei em fazer é o seguinte: na intersecção dessa circunferência com o eixo x, quando o eixo é x, quer dizer que a altura y é zero, certo? Então, quando eu botar que y vale zero nessa equação, vai zerar aqui, vou ter que x ao quadrado menos 4 dá zero. X ao quadrado vale 4, o x é a raiz positiva ou negativa de 4, o x pode ser mais 2 ou menos 2, então quando o y vale 0, o x pode ser 2 ou o x pode ser menos 2. Eu acabei de encontrar dois pontos, o ponto 2, 0 e o ponto menos 2, 0 são intersecções dessa circunferência com esse eixo. Agora vamos ver com um outro eixo. Nesse eixo y, o x é 0, não é nem para a direita nem para a esquerda. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que x vale 0, substituir o x por 0, eu tenho uma equação de segundo grau. O ponto de B, M2 vezes 4 b, ok, estou resolvendo aqui, esse aqui deu 4 mais ou menos raiz de 32. Se tu for fatorar, 32 é 2 na quinta, tu consegue tirar 2 na quarta, tu consegue tirar da raiz, mas aquele 2 fica ali dentro ainda. Tu pode dizer que 32 é 2 vezes 16. A raiz de 16 é 4, 4 eu tiro da raiz, o 2 não. Ficou assim. Só que os dois números que eu tenho aqui são divisíveis por 2, eu simplifiquei 4 por 2 e 4 por 2. Eu encontrei esses pontos aqui. 2 mais raiz de 2, 2 mais 2 raiz de 2, eu até poderia ter mais ou menos por aqui, porque 2 somado com o dobro da raiz de 2. Eu vou dizer que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 2 vezes 1,4, 2,8 mais 2, mais ou menos no 4,8 seria mais ou menos por aqui. E aqui 2 menos 2 raiz de 2 seria 2 menos 2 vezes 1,4, 2 menos 2,8, mais ou menos aqui no menos 0,8, aqui seria o outro ponto de intersecção. Então o que ele está pedindo no exercício? Ele quer a área desse quadrilátero. Pode separar isso aqui em triângulos, tu pode pensar, de repente, que esse aqui é como se fosse, ele parece um losango, só que o losango tem os 4 lados iguais, esse aqui não tem os lados iguais. Na verdade, a área dele seria como calcular a área de um losango. Eu poderia pegar a diagonal vezes diagonal e dividir por 2. Isso aqui, esse triângulozinho aqui é a metade desse, esse aqui é a metade desse. Eu poderia fazer assim. Eu poderia pensar em triângulos, se preferirem. Esse triângulo aqui, vamos chamar todo esse lado aqui, T1. Se esse aqui é o triângulo, como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Eu vou dizer que essa aqui é a base, essa aqui é a altura, eu vou dividir por 2. Cara, quanto é que mede daqui até aqui? Por exemplo, do ponto 4 até o ponto menos 2, mediria 6. Eu faria 4 menos o menos 2, ver a distância dos dois pontos, que estão aqui no próprio eixo. Eu vou fazer esse aqui menos o de baixo. Eu vou fazer então 2 mais raiz de 2 e eu vou descontar o de baixo, que é 2. Desculpa, faltou um 2 aqui. Então daria 2 mais 2 raiz de 2 menos 2 mais 2 raiz de 2. 2 menos 2 era
4 raiz de 2 é a medida deste lado. E daqui até aqui, que é o 2, 0, aqui tem 2. Se eu fizer a base, 4 raiz de 2, vezes a altura, que é 2, e dividir por 2, a área desse triângulo é 4 raiz de 2. Esse também vai ser 4 raiz de 2. Então, a área do triângulo é 8 raiz de 2. Foi?